A paz do Senhor, estamos aqui para mais uma tarde da bênção, que o Senhor venha trazer uma palavra abençoada para a sua casa, para o seu coração, que o Senhor venha nos confortar com a palavra dele, amém, igreja? A palavra se encontra no livro de Neemias, capítulo 1, versículo 2, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que restaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Ainda no livro de Neemias, capítulo 2, versículo 2. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto, pois não estás doente? Não é isto senão tristeza de coração? Então temi muito em grande maneira e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei a Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Até aqui, igreja. Jerusalém, a terra de Judá, aonde estava o templo, estava destruído. O templo estava queimado, as portas derrubadas, os muros derrubados. E os irmãos de Neemias, que era copeiro do rei, foi até onde estava seu irmão, servindo o rei da Pérsia, e levou as más notícias. Ele perguntou, Neemias perguntou: como vai Jerusalém? Como estão os meus irmãos que lá escaparam do cativeiro da Babilônia? Como eles estão? E Anani, um de seus irmãos, respondeu: eles estão muito mal. A cidade está destruída, o templo está queimado, as portas queimadas, os muros derrubados, está tudo destruído e o povo está numa grande miséria. Neemias, quando recebe essa informação, ele entra em oração por 3 meses, a Bíblia vai dizer. Neemias começa a clamar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, o Deus que criou o céu e a terra pelo seu povo, pela terra de seus pais, uma terra que se encontrava totalmente destruída. Apesar dele estar morando em lugares distantes, ele não esquecia a sua pátria natal. Ele orava e clamava pelo povo que restou naquela cidade. Grande era o amor que Neemias tinha pela sua pátria, pelo seu templo, pela sua localização onde ele viveu. Mas o povo de Israel, o povo de Deus, sempre desagradou a Deus, sempre desobedeceu. O povo sempre teve a palavra para aprender o que é certo e o que é errado, mas o povo, mesmo com a palavra, não obedecia e não obedece até nos dias de hoje. O povo não está nem aí com a palavra, o povo quer fazer o que ele tem vontade. Ele quer pecar, pecar, pecar e pecar. Então o povo de Deus foi levado nessa época para a Babilônia para ser escravo. E a sua cidade foi toda queimada. Restaram somente alguns judeus, aqueles que não tinham condições nenhuma. Os mais pobrezinhos de Judá, de Israel, permaneceu naquela cidade para cuidar de alguns animais que ali restou.
cuidar dali de algumas plantações que ali restou. Porém, o povo estava numa grande miséria. E chega aos ouvidos de Neemias que o seu povo está sofrendo na miséria. Mas Neemias, ele não é como um irmão que você conhece, que sabe que você está derrotado, mas ora por você, luta por você e clama a Deus por você. Neemias era diferente. Neemias soube do estado de seus irmãos e clamou ao Senhor. Ele não aceitou que seus irmãos ficassem numa vida de miséria, numa vida de derrota, numa vida de fracasso. Neemias entra numa campanha de oração pelo seu povo. E essa oração dura por 3 meses. Neemias era copeiro do rei. Todos os dias Neemias ia até a mesa do rei e servia o vinho para o rei. Neemias era da alta confiança do rei, porque primeiro ele tinha que experimentar do vinho para saber se não estava envenenado, porque quem era rei poderia sofrer um atentado. Então tinha um copeiro que vinha, experimentava o vinho para poder servir o rei. Neemias fazia isso todos os dias. E já estava na campanha de oração de 3 meses. Aleluia, labassuri, lamacanta, labai. Muitas das vezes você entrou numa campanha para um irmão, para um parente. Muitas das vezes você entrou numa campanha de oração, mas desanimou, parou no meio do caminho, porque você diz: eu estou na campanha já faz tanto tempo e o milagre não acontece. Eu estou na campanha já faz tanto tempo e nada de Deus mover as suas mãos. Mas Neemias permanecia fiel na campanha. Por 3 meses ele orava constantemente pelos seus irmãos. Ele servia o vinho para o rei, mas estava orando. Ele dormia e orava, levantava e orava. Estava na campanha já há 3 meses e não parou. Todos os dias Neemias ia servir o vinho e o rei não via nada de diferente no semblante de Neemias. Porém, no capítulo 2 do livro de Neemias vai dizer que o rei naquele dia, aleluia, o rei olha para o rosto de Neemias e percebe a sua tristeza, percebe a sua angústia, aleluia. Quantas vezes você está orando, está jejuando, está clamando, nenhum dos seus parentes nota a sua tristeza, nenhum dos seus amigos percebe que você está com a alma angustiada. Mas no prazo de 3 meses, o rei olhou para o rosto de Neemias e olhou e falou: você está muito triste, você está angustiado. Como que pode? 3 meses? E ele já estava com o semblante caído, ele já estava triste, ele já estava angustiado. E o rei não percebia. E o rei não notava que Neemias estava triste, estava calado, estava com o coração entristecido. O rei não notava. Como que pode? Porque eram íntimos. Era ele que tinha que experimentar primeiro do vinho, para depois o rei experimentar e tomar da sua bebida. Você percebe quando alguém está triste. Mas a luta que você está passando é tão grande. É como o caso de Neemias, que já estava 3 meses triste, mas ninguém notava. Você já tem buscado tanto, já tem clamado tanto, já está clamando, orando, mas ninguém nota, ninguém percebe. É o tempo de Deus na sua vida para que você continue clamando, aleluia. É o tempo de Deus para que você continue na campanha, não
Porque vai chegar um dia que o Rei dos Reis vai olhar no céu e vai dizer: eu estou vendo, a irmã está triste, o irmão está triste, e eu vou mandar resposta, eu vou mandar socorro, aleluia. E depois de 3 meses o rei olha para o rosto de Neemias e fala: por que está tão triste? Por que teu semblante está tão caído? E ele diz: como que eu posso, ó rei, ficar feliz se a terra do sepulcro dos meus pais está toda queimada, está toda fendida, os muros derrubados, as portas de Jerusalém queimadas? Como posso eu ficar feliz se o templo do meu Deus está todo destruído? Aleluia! Como que você pode, igreja, querer ficar feliz se o templo de Deus, que é você, está tudo destruído? Oh, aleluia! Você é a morada do Altíssimo. Deus te criou para que habitasse o Espírito Santo dele sobre você. Mas a verdade é que o pecado, a imundícia, a sujeira não deixa o Espírito Santo fazer morada, e o templo de Deus está destruído. Oh, aleluia! Porque a palavra do Senhor disse que esse corpo é o templo de Deus, e se você não obedecer a palavra dele, ele vai destruir esse templo, esse corpo. Ele destrói, ele queima no fogo eterno. Igreja, acorda, igreja, aleluia! É o que aconteceu em Israel. O povo estava no pecado, o povo não queria obedecer a palavra do Senhor, e Deus vai e permite que o povo da Babilônia queime Jerusalém, destrua o templo de Deus, aleluia. Deus está falando fortemente nesta tarde. O que aconteceu naquela época acontece nos dias de hoje. Quantas pessoas estão com o seu templo, que é o corpo deles destruído, doente, enfermo, com a alma ferida, a alma batida, mas a verdade é que está com pecado incubado e não desiste do pecado, não obedece a palavra. Deus não pode fazer morada nesse corpo. Deus tem destruído esse familiar, Deus tem permitido o mal vir sobre o teu parente, sobre a sua vida, porque o pecado é muito grande. Deus não aceita o pecado, Ele ama o pecador, mas o pecado Ele abomina. Mas quando Neemias fala para o rei: como posso eu, ó rei, ficar feliz se o meu povo está na grande miséria em Jerusalém? Então o rei manda o socorro. O que faço eu para que você possa ser feliz? Então ele pede para que o rei envie cartas aos governadores que estavam lá em Jerusalém, aos soldados da floresta, para que enviasse madeira para reconstruir os muros e as portas de Jerusalém. Neemias é enviado pelo rei para Jerusalém, na cidade de Judá, onde habitava aquele templo todo destruído, para que fosse reerguido. Um templo que estava queimado, que as pessoas zombavam, olhavam e falavam: que Deus é esse? Que ninguém achava que Deus podia consertar aquilo que o homem destruiu. Às vezes você está dessa forma. O homem te destruiu, o pecado te destruiu. As coisas que você cometeu e tem cometido tem te destruído. E as pessoas olham, não tem mais jeito, está queimado, está destruído. Ah, essa pessoa está queimada na cidade, ela não tem mais jeito. As pessoas olham e falam: o muro está derrubado, as portas estão queimadas. Todo mundo sabe o que se passou na vida dele, na vida dela. Para ele e para ela não tem mais jeito. Mas o Deus que nós estamos pregando para você nessa tarde é um Deus que levanta muro que está caído, é um Deus que restaura portas que estão queimadas, é um Deus que restaura templo que foi destruído, é um Deus que levanta aquele que está caído, e para que todos aqueles
daqueles que olham e falam, é um Deus que levantou ele. Existe um Deus que é Jesus de Nazaré. Esse é um Deus que o homem pode dizer, não tem jeito, mas esse Deus fala, tem jeito. Você não quer, mas eu quero. Para você não tem jeito, mas para mim tem jeito. Para você ele estava queimado na cidade, mas para mim eu reconstruo. Tudo aquilo que está queimado, que as pessoas dizem não tem jeito, pode ir embora da cidade. Pode desistir do seu sonho. O Deus a qual eu sirvo é um Deus que diz para você nessa tarde, eu envio Neemias, eu levanto ele de governador na terra de Judá e eu ponho ele de cabeça lá para poder levantar aquela cidade, levantar as portas, levantar aquelas muralhas, para que o povo não fique na vergonha a qual eles estão vivendo em nome de Jesus. Oh, aleluia. E o rei envia Neemias, e Neemias é usado por Deus para levantar aqueles muros, as portas que estão queimadas. Neemias, ele ganha madeiras do rei, do jardim do rei. Ele pede cartas para o rei, para que possa ser tirada as madeiras do jardim do rei, para ser levado para Jerusalém, para reconstrução do templo de Deus. Então, igreja, o que aconteceu com Neemias, com o povo de Jerusalém, com o povo de Judá, é uma história que se repete a cada dia. Só que o templo hoje é você. O templo que está destruído hoje é você. O templo que está queimado nos dias de hoje é você. Mas o Deus me manda dizer, eu sou o Deus que reedifica qualquer muro, qualquer porta que está quebrada, queimada, derrubada. Eu sou o Deus que levanto nessa tarde. Eu sou um Deus que vou te exaltar, para que o homem veja que existe um Deus que pode levantar aquilo que um dia foi destruído pelo homem. Oh, glória a Deus, aleluia. E Neemias dá a vida para levantar aquele muro, e num prazo muito rápido, de menos de 50 dias, Neemias levanta os muros, as portas, e restaura aquele templo que estava destruído. Mas o começo da leitura que eu fiz, igreja, eu quero que fique marcado aqui nessa pregação. Quando Neemias ficou sabendo que seus irmãos, e não eram irmãos de sangue, eram irmãos de raça, eram irmãos de Judá, mas não era parente íntimo, não. Os irmãos que a Bíblia está dizendo é o povo. O povo de Judá estava na grande miséria. Quando Neemias fica sabendo, ele fica na maior tristeza, igreja. E ele vai jejuar por aquele povo. Ele vai orar por aquele povo. Será que você tem orado por algum irmão que você sabe que está destruído, caído, derrubado, frustrado, desprezado, que a sociedade não quer mais? Porque o homem queimou, o homem sujou, o homem defamou. Por causa do que, igreja? Por causa do pecado que ele mesmo plantou. Então ele colheu. Mas Neemias orou por aquele povo. Aquele povo que errou, aquele povo que falhou, aquele povo que estava na miséria. Neemias estava orando por aquele povo. Neemias tinha uma vida maravilhosa nos palácios. Ele não precisava se preocupar com o povo de Judá. Ele tinha uma vida maravilhosa. Ele era amigo íntimo do rei. Ele tinha o melhor quarto. Ele tinha as melhores roupas. Ele tinha os melhores perfumes. Ele não precisava se incomodar com os seus irmãos de Judá. Mas Neemias não era como muitos falsos crentes, que se diz crente, mas na verdade não está nem aí com o próximo. Diz que crê em Deus, mas não crê na palavra, porque a palavra diz, levanta o que está caído, aleluia. A palavra diz, mata a fome de quem tem fome, estende a mão para o necessitado. Mas a verdade é que muitos querem pregar a palavra, mas não praticam a palavra. Quer jogar pedra, quer jogar o pau, mas não quer estender a mão para aquele que está caído, derrubado e destruído, aleluia. Mas Neemias era um crente verdadeiro. Neemias
Neemias era um crente que estava em outro país, mas estava orando para que Deus tirasse aquele povo da vergonha e da humilhação. Aleluia. E Deus ouviu a oração de Neemias e envia ele para aquelas terras como governador. Neemias, quando chega em Judá, ele é instalado na melhor casa, nas melhores mansões da cidade, e ali ele manda preparar banquetes. É muitas galinhas que ele manda matar, é ovelhas, é boi, é vaca, tudo e manda pôr na mesa, para que o povo comesse do bom e do melhor. Neemias matou a fome daquele povo, mas eles trabalhavam incessantemente para a construção do templo, porque os inimigos em volta queriam matar Neemias e todo aquele povo que estava levantando os muros de Jerusalém. Eles não podiam descansar um só momento. Enquanto um dormia, o outro descansava. Enquanto um descansava, o outro trabalhava. Enquanto um dormia, o outro trabalhava. E aquele que dormia com a arma na mão, porque se viesse o inimigo já estava preparado. E eles tinham que trabalhar com as armas na mão e descansar com as armas na mão. A Bíblia vai dizer, aleluia, porque os inimigos vinham para matá-lo, para que não fossem levantados os muros. O inimigo nos dias de hoje é Satanás. É 24 horas ao seu derredor tentando te matar, tentando te destruir, usando pessoas. Usando pessoas para que você não edifique os muros. Usando pessoas para que você não edifique as portas. Para que as portas fiquem derrubadas. Mas o Deus que te levantou é um Deus que te levantou para derrotar os inimigos que vierem contra ti. Aqueles que pelejarem contra ti serão destruídos, porque é o Deus que te enviou, um Deus que te enviou para vencer. E assim, Neemias e o povo de Judá tiveram a vitória. Enquanto vinham os inimigos, eles já estavam preparados com as suas armas. Um pouco dormia, um pouco trabalhava, e sempre tinha alguém de vigia. 24 horas, num prazo de menos de 50 dias, as muralhas foram edificadas, as portas levantadas e o templo restaurado. E a vergonha de Judá foi embora. Porque imagina, igreja, o povo inimigo era maior do que o povo de Deus que ali estava. Mas o Deus que nós servimos, aleluia, é um Deus que peleja por mim e por você. O inimigo pode estar em maior número, mas se Deus estiver comigo e com você, nós vamos vencer. Então que você fique com essa palavra nesse dia de hoje. Neemias se preocupou com seus irmãos, se preocupa com aquele que você sabe que está caído, frustrado, derrubado, destruído. Não seja instrumento de Satanás para querer destruir aquele que está tentando se levantar. Não seja instrumento de Satanás que seja usado para querer derrubar aquele que está se erguendo, aquele que está levantando os muros, que está levantando as portas. Não seja instrumento do diabo para querer derrubar, para querer matar esse que está se erguendo, porque é Deus que está pondo as mãos. Porque Deus levanta, Deus abate, Deus exalta e Deus humilha. E se você perseguir um homem de Deus, uma mulher de Deus, vai chegar a sua hora para ser abatido, para ser envergonhado, para ser destruído. Então não permita que você seja instrumento de Satanás, mas que você seja um vaso na mão de Deus para ser como Neemias. Orar por aqueles que estão caídos, prostrados, animados, na pobreza, na miséria, destruídos. Porque Deus te levanta nessa tarde, como Neemias, para que você seja um governador e seja usado por Deus para poder levantar as muralhas, levantar as portas e abençoar o povo de Deus. Amém? Assim eu entrego essa palavra, que Deus possa ter falado ao seu coração. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde.